Bem, bom dia, queridos irmãos do Senhor. Espero que estejam gozando da saúde em nome de Jesus Cristo. Antes de tudo, eu queria aqui agradecer ao jovem Riba. Eu estou aqui na oficina desse jovem. Ele é um jovem que trabalha com o mestre Dani. E ele, nesse momento, é o cameraman que está a pegar o telefone para fazer esse vídeo. Bem, irmãos, olha, eu queria falar convosco sobre a parábola dos talentos. E nessa parábola aqui, eu queria destacar o papel do servo inútil. E em como esse servo inútil tem estado a ser o ícone da identificação de muitos servos de Deus hoje em dia. Em vez de sermos servos úteis, temos estado a ser servos inúteis diante de Deus. O primeiro detalhe aqui, antes de entrarmos exatamente na discussão do texto, é analisarmos o que é uma parábola. Irmãos, uma parábola é nada mais nada menos do que um recurso expressivo ou uma linguagem, uma figura de linguagem. O que se conta numa parábola? Qual é a natureza da parábola? É pegar-se numa história real, fictícia, e tentar extrair dele uma lição, destacar o ponto central de uma lição moral espiritual. E é exatamente isso que Jesus faz ao contar essa história. Jesus conta que existia um senhor que chamou 3 servos. Dentre esses 3 servos, acabaram por distribuir talentos em função da capacidade de cada um. Os 3 tinham o título de servos, ou seja, abarcavam o título de servos. Qual é a primeira lição? Todos nós podemos ser servos. Mas é evidente, irmãos, que nem todos nós somos servos úteis. E aqui a diferença está exatamente na natureza de servos. Existem uns que são úteis, existem outros que são inúteis. Por isso é que no versículo 30 o texto fecha dizendo lá: pegai, pois, no servo inútil e lançai-o nas trevas exteriores. Qual era exatamente as características desse servo inútil? Primeiro, ele recebera o talento tal como os outros receberam, porém não trabalhou sobre eles. Existem pessoas na igreja que não trabalham porque pensam que o trabalho ou o setor em que trabalham são setores menos importantes do que os outros. Não existe isso na igreja. A igreja é como um corpo, né? A semelhança de um corpo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Somos a semelhança de um corpo onde todos nós temos uma função vital exatamente nesse corpo. Não importa se você tem o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de exercer misericórdia, como Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6 diz, né? Mas todos nós, independente dos dons que recebemos, somos chamados a ser servos úteis ao servir, a utilizarmos esses dons e a multiplicarmos esses dons. Por isso Jesus falou em João capítulo 15, a partir do versículo 5, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Por isso, irmãos, somos úteis quando damos frutos perante a Deus. Somos úteis quando trabalhamos em prol da expansão do próprio Evangelho. Por isso é que o talento que recebemos aqui, ele é colocado em nós no sentido de multiplicarmos esse talento. Veja aqui a outra lição que aprendemos nessa história, é que todos nós recebemos talentos diante de Deus. Todos recebem talentos. Os úteis como os inúteis, todos nós recebemos talentos. Por isso é que em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis conforme a vocação a cada um de vós foi chamado, com toda a humildade e dedicação. Isso quer dizer o quê? Que todos nós recebemos da parte de Deus um talento. E todos nós somos obrigados a trabalhar sobre esses talentos. Não seja um crente raquítico. Uma das características do servo inútil é exatamente tornar o raquitismo o talento que recebeu. O que é raquitismo? É exatamente alguém que não cresce, ok? Ele pegou no talento que recebera e colocou sobre a terra, em vez de trabalhar sobre ele, não, colocou sobre a terra e esperou até a volta do seu Senhor. E um detalhe importante nesse texto, no versículo 19, é que o texto diz, olha, passado muito tempo, o Senhor apareceu e sentou com os 3 a fim de que os 3 prestassem conta. Qual é a outra lição que temos em relação a isso? É que todos nós recebemos talentos e vamos um dia aparecer diante de Deus para prestar-lhe conta desses talentos. Por isso é que o apóstolo Paulo tinha razão na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, quando ele dizia que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um de nós receba segundo aquilo que tenhamos feito. Todos nós vamos comparecer. E a outra lição que aprendemos em relação ao servo inútil, irmãos, é o facto de que ele também conhecia o seu Senhor. Mas o conhecimento que ele tinha do seu Senhor, irmãos, ele não era um conhecimento relacional, ok? Uma definição, uma vez perguntei a uma professora de filosofia sobre o que é o conhecimento. E ela me deu uma definição bíblica de conhecimento. Ele disse, olha, conhecimento é a relação próxima que existe entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido. É evidente que nessa relação próxima que existe, existem pessoas que têm uma relação superficial com os outros, né? Mas a relação que existe entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido é uma relação de proximidade. E é isso exatamente que esse servo não tinha com o seu Senhor. Não entendia exatamente o desejo do seu Senhor. Ele conhecia exatamente, se calhar, somente a natureza de juízo do seu Senhor. É claro que existem diferentes níveis de conhecimento, né?
Existe um nível de conhecimento conceitual e esse é o nível em que muitos param. O nível de conhecimento conceitual é quando você conhece alguma coisa só mesmo pelo conceito. Você consegue fazer definições sobre determinados termos ou sobre determinada pessoa, mas isso não significa necessariamente que você tem uma relação próxima ou de proximidade com essa pessoa. E é isso de facto que esse servo inútil tinha, né? Muitos de nós também conhecemos a Deus apenas no primeiro nível, nível conceitual. Existe o nível prático do conhecimento, que é onde você tem a capacidade e sabe aplicar aquilo que você conhece. E aqui exatamente começa a haver a diferença entre o servo útil e o servo inútil. Os servos úteis, né? Os outros dois servos que receberam os talentos, eles não só conheciam o seu Senhor, não, do ponto de vista do conceito, né? Mas também conseguiam aplicar aquilo que receberam da parte do seu Senhor. Muitos de nós fizemos isso. Okay? O conhecimento que se apela aqui é exatamente aquilo que é o conhecimento que a Bíblia aqui nos faz referência a tê-lo. Né? Por isso Jesus falou várias vezes: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres de facto. E aqui o conhecer a verdade não é apenas na dimensão filosófica da coisa, né? Embora que o texto que Jesus citou aqui tenha uma verdade filosófica, toda a verdade liberta sempre de uma ignorância, mas aqui ele aplicou a si próprio e aqui fez um apelo a um conhecimento relacionado à coisa. E essa é uma característica dos servos úteis: conhecem a Deus do ponto de vista relacional, aplicando aquilo que conhecem, fazendo aquilo que conhecem. Muitos conhecem, né, dizem conhecê-lo, mas as práticas dizem outra coisa. Eles conhecem Deus, mas negam no primeiro das suas obras. E é isso também que aconteceu com o servo inútil. O servo inútil conhecia o seu Senhor, mas não o dignificara aplicando exatamente o talento que recebera.